Irmãos, paz do Senhor, o Senhor me direcionou a palavra deles, irmãos, aleluia. Primeiro, o Senhor está colocando muito em meu coração a respeito da palavra dele, né, que se encontra na parábola de filho pródigo, que eu provavelmente serei usada, né, pelo Senhor para falar a respeito dessa palavra, né, nos vídeos aí que estão por vir, aleluia, conforme a vontade do Senhor, né, se Ele quiser mudar, amém, né, mas o Senhor tem colocado muito essa palavra no meu coração, e quando Ele coloca uma palavra no meu coração, irmãos, eu sei que a palavra não é só para mim, que a palavra pode até cortar primeiro aqui, mas é para todos os irmãos, né, aquilo que a gente julga pouco, aleluia, o Senhor multiplica e muito e alimenta uma multidão, né, e assim também é nos irmãos, quando os irmãos de aleluia compartilham, lança o pão, aleluia, né, as águas, né, o Senhor vai lá e multiplica, né, irmãos, é lindo, a gente não tem que guardar aquilo que o Senhor nos dá para nós, a gente tem que compartilhar, cada um com o seu jeito, cada um com a sua personalidade, né, não importa, né, porque às vezes a gente se acha pequeno, né, aleluia, a gente tem esses complexos, né, nem sempre, né, não é para todos os irmãos, aleluia, recorrente, né, por consequência de certos traumas, mas é o Senhor que está nos curando e nos transformando dia após dia, enquanto a gente está aqui andando sobre essa terra, né, irmãos, para que se cumpra o propósito dele em nossas vidas. E o Senhor colocou no meu coração, aleluia, que se encontra no livro de 1 João, aleluia, no capítulo, aleluia, 4, 4 não, 4, capítulo 4, glória a Deus, a partir, irmãos, aleluia, do versículo 19. Mas o título, aleluia, né, dessa passagem é Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos, aleluia. E no versículo 19 está escrito assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, aleluia. Ele nos fala muito, né, através dos vídeos, né, que aleluia, o Senhor anda colocando em meu coração, ele me usa muito para falar essa palavra, né, irmãos, aleluia, glória a Deus, a palavra que é dele, né, não é minha. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia. O que o Senhor coloca no meu coração, irmãos, aleluia, é a respeito do amor. Antes de eu abrir essa palavra, o Senhor falou muito ao meu pensamento em relação ao que é amar o próximo. É algo que eu estou aprendendo, mas o Senhor colocou uma semente de amor em meu coração, aleluia, para que eu também venha compartilhar aos irmãos, aleluia, glória a Deus, que o Senhor repreenda tudo aquilo que não provém dele, em nome de Jesus, né, irmãos, estou no monte, às vezes o Senhor abre os nossos olhos espirituais, né, aleluia, que o inimigo caia por terra, em nome de Jesus, aleluia. Então, o Senhor colocou em meu coração, irmãos, sobre o amor, né? Ele vem trabalhando ao meu coração nesses últimos anos, né? Após minha conversão, sobre o amor, né? Ele está me preparando, né? A minha trajetória toda, mas ele vem, aleluia, como ali uma trombeta, né, tocando em meu ser sobre o amor, né, que é o primeiro mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar seu próximo como a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o que o Senhor coloca em meu coração, aleluia, é a respeito do amor em diversas situações, né, diversos exemplos, aleluia, glória a Deus, que eu posso falar aos irmãos a respeito de, aleluia, por exemplo, da obra, né? Vamos, aleluia, desenrolar esse bolo da obra. Aleluia. Quando o irmão ou a irmã, né, tem um chamado para altar, assim por dizer, né, um chamado para fazer a obra, trabalhar para o Senhor, aleluia, né? Muitas das vezes, glória a Deus, nos deparamos, né, com a nossa carnalidade, né? Nos deparamos, aleluia, porque o maior inimigo de nós mesmos é a nossa própria carne, que é a luta contra a carne e espírito enquanto a gente está aqui na terra. Então, o que o Espírito Santo colocou fortemente no meu coração, irmãos, aleluia, se não for para fazer a obra por amor a Deus, aleluia, por amor ao próximo como a si mesmo, aleluia, tudo que é dado, aleluia, de graça recebeste, de graça dê, aleluia, se não for por amor, irmãos, é melhor nem que faça.
Se o irmão, a irmã, né, a mim, né, porque essa palavra é para mim também, não está preparado ainda para se doar, aleluia, para Deus em primeiro lugar e depois para o próximo como a si mesmo, não faça a obra. Às vezes o irmão tem até um chamado, aleluia, para o altar, mas se ele ainda não está preparado de largar tudo por amor ao Senhor, é melhor até que não faça. Deixa o Espírito Santo aí trabalhar no coração, não age de uma forma precipitada, aleluia, porque Jesus largou tudo por amor, para fazer a vontade de Deus, né? Eu estou usando Jesus como exemplo, né? E ele chamou ele ali, né? Foi o líder ali do seu ministério, né? E chamou ali outras pessoas, né? Outros discípulos que tiveram que fazer a mesma coisa, largar tudo por amor ao chamado que Deus estava chamando, por amor, aleluia, por amor a fazer a obra, né, para com o próximo. Então eles largaram mulher, largaram filho, largaram família, pai e mãe, para seguir aquele chamado ali, aquela trajetória ali de Cristo, né, aleluia, de ser discípulo do Senhor. E ali eles também foram preparados, né, aleluia. Então nós fomos chamados, aleluia, segundo a voz do Senhor, né, e muitos irmãos, aleluia, assim como eu, estamos sendo preparados para algo maior, aleluia, né, para uma responsabilidade. E às vezes eu vejo pessoas já nessa situação de responsabilidade, né, aleluia, e nessa responsabilidade parece que agiram de uma forma precipitada ou não esperaram adequadamente, né, o tempo certo, a preparação, né, ou esperaram, não sei, mas algo que me chama muita atenção, irmãos, é as pessoas querer fazer a obra querendo dinheiro em troca, né? Querendo coisas boas, materiais em troca. É carro, mulher, né? Marido, casa, as pessoas ser tocadas no coração para dar do bom e do melhor, dinheiro, né, na conta, né? Ai, faço uma oração, dinheiro cai na conta. Ah, expulso demônios, dinheiro cai na conta. Ah, né? Profetizo coisas boas, dinheiro cai na conta. Irmão, se for para esperar dinheiro cair na conta, melhor que não faça. Não está fazendo por amor, está fazendo por interesse. E a obra do Senhor, aleluia, não é brincadeira. Aleluia, glória a Deus, né? Isso não quer dizer, irmãos, que às vezes o irmão aí tem um ministério que o Senhor abençoa o irmão financeiramente. Amém, glória a Deus. Se o coração do irmão tá firmado em Deus e no amor ao próximo, e o Senhor o abençoa, porque o Senhor conhece as intenções do irmão da irmã, e o abençoa grandemente, aleluia, glória a Deus, é porque o irmão tem a preparação, né? O irmão não agiu com a precipitação aí, né? Porque é muito difícil, irmãos, não se corromper com dinheiro. Aleluia. Nós sabemos que muitos se corrompem com dinheiro, se corrompem com prostituição. Às vezes é casado e é casado de fachada, tem amante. A mulher do altar tem amante. É uma baixaria, é uma pouca vergonha, entendeu? Por isso que muitas pessoas, irmãos, até mesmo por uma certa razão, quando olha para o lado, prefere continuar no mundo. Porque, vou entrar para esse meio, para ser pior do que eu estou aqui no mundo, de uma certa forma, acompanhando essa linha de raciocínio, não tão errado, né? Porque nós temos que dar um bom exemplo, né, irmãos? Aleluia. E quando agimos com precipitação, sem esperar o tempo certo, o tempo da preparação, aleluia, muitas das vezes existem essas consequências, né? Por exemplo, Davi, ele foi preparado, né? Ele não agiu com precipitação, mas aí, né, ele foi fazer a vontade da carne. Então, existem várias situações. O que o Senhor está nos dando um alerta é que mantenha o amor a Deus em primeiro lugar. O que o Senhor está dando um alerta, aleluia, que Davi deveria ter pensado. Eu não gostaria que pegasse uma das minhas mulheres, se deitasse com ela e tramasse para tirar a vida. Davi não amou, aleluia, Urias, né? Como a ele mesmo. Ele deixou a carne falar mais alto, o ego. Não, eu quero isso aí. Aleluia. Então, irmãos, tudo, aleluia, gera consequências ao longo da nossa vida. Então, quando nós obedecemos, o que o Senhor está nos mandando obedecer agora, nessa tarde, dia 7 de dezembro de 2025? O que Ele está nos requerendo também no dia de hoje? Primeiro, eu fiz um vídeo, aleluia, glória a Deus, do Senhor, irmãos, eu até esqueci.
mas eu vou lembrar em nome de Jesus, né? Mas esse vídeo o Senhor está nos orientando o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, porque só os amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. E, aleluia, amar o próximo como a si mesmo. Aleluia. Se o irmão está aí sendo preparado para um ministério, né? Aleluia, para algo maior, dentro do seu chamado. Às vezes o chamado do irmão não é ser pastor, não é ser evangelista, é ser um médico, é ser um professor. Dentro do chamado, o irmão aí está sendo preparado, não haja com precipitação, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar no coração do irmão. E quando o irmão chegar lá, irmão, é para continuar vigiando, vigiar e orar o tempo todo. Orar e vigiar sem cessar, né? Orar sem cessar, né? Para que o irmão aí não caia em tentação também, tá, irmãos? É necessário o tempo da preparação e é necessário, aleluia, após a preparação, ainda assim agir com vigilância. Aqui é luta, irmãos. É chato o que eu falo, mas hoje eu falo com total convicção. O mundo é luta. Aqui é um mundo de luta. É trevas contra luz. Se o irmão aí, para a glória de Deus, é luz, porque o Senhor o amou primeiro, o Senhor, aleluia, escolheu, não foi o irmão que escolheu, amém, glória a Deus. Mas cuidado, irmãos, aleluia. Não se ache, aleluia. Essa luz é sobre a misericórdia que vem da cruz de Jesus, que morreu por nós, né? Que a raça humana ela não merece, aleluia, o que Jesus fez ali na cruz. Então, se temos hoje essa luz, é tudo para a honra e glória de Deus. O próprio Jesus, aleluia, glorificava o nome do Pai, que o Pai seja glorificado. Então, que a gente venha aprender com a luz de Jesus, aleluia, que em nenhum momento quis o lugar de Deus, nos dando esse lindo exemplo. Irmãos, vigiai. Quem está aí sendo preparado, aguarde, que o Senhor em breve vai concluir a obra. Quem, aleluia, em todas as áreas da vida do irmão, não somente espiritual. Quem, aleluia, já está aí, aleluia, no patamar, né, do seu propósito, de servir a Deus segundo o coração de Deus, o propósito que o Senhor, aleluia, formou o irmão e a irmã, aleluia, se mantenha aí vigilantes, né? Não permita aí que o inimigo, aleluia, tenha brechas, aleluia, para trabalhar ao contrário, né, para não gerar consequências como gerou consequências na vida de Davi. Então tudo é um alerta que o Senhor nos dá, que vai se encaixando em nossa vida. E o Senhor me lembrou do vídeo, eu sabia que ele ia trabalhar na minha mente enquanto eu ia falando, que a vontade dele tem que prevalecer, que eu fiz de hoje de manhã, que a vontade do Senhor tem que prevalecer, mas até a vontade de Deus prevalecer, Ele vai trabalhar sobre nossa vontade, né? Enquanto a gente quer ser donos, né? Donos de nós mesmos, né? Donos da nossa própria vontade, aleluia, o Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso ser, aleluia, até a gente amadurecer e entender que é a vontade dele que tem que prevalecer, que a nossa vontade só vai acontecer se estiver alinhada à vontade do Senhor. Mas tudo isso, aleluia, é para o nosso bem. Tudo isso é porque o Senhor conhece o dia do amanhã e sabe que nós não conhecemos, mas nós podemos descansar nele. Poxa, irmão, então eu vou viver aí falhando. Não, se o irmão ali buscar o Senhor de todo o vosso coração, vai achar. E o Senhor, Ele sabe do dia do amanhã, né? E ele me amou primeiro, Ele amou o irmão e a irmã primeiro. Então, que o irmão e a irmã, aleluia, realmente, verdadeiramente se entregou para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos irmãos. O Senhor sondando o nosso coração, Ele que nos conhece, Ele que nos sonda, né? Sabe os intentos do nosso coração, sabe que a gente não está, aleluia, espalhando, aleluia, o evangelho, né? Em troca de moeda, né? Porque se a gente estivesse em troca de dinheiro, a gente agiria como Judas, que trocou Jesus por 30 moedas, né? Quantos aí trocam? Falam de Judas, mas fazem igual a Judas, troca Jesus por 30 moedas o tempo todo, né? Aleluia. Tem um chamado, sim, aleluia, tem o dom, tem dons, aleluia, mas por qualquer coisinha está trocando Deus, aleluia. Não vigia, porque a palavra é espiritual e se encaixa na vida de cada um de nós, aleluia. E ninguém fica de mentirinha na presença do Senhor. Então isso tudo é um alerta, aleluia. Não é uma condenação, é um alerta, é um cuidado para que
que como o Senhor falou de manhã, que está perto de se cumprir o propósito de Deus sobre nossas vidas, aleluia, que nós fomos preparados até então para que a gente continue vigilante, porque esse mundo é uma luta contra a carne e espírito, que é a primeira, e luz e trevas, irmãos. Então, enquanto a gente estiver aqui na terra, é luta. Aqui é terra de transformação, aqui é terra de quem vai querer e quem não vai querer, aleluia, buscar em Cristo a salvação, né? Porque é nele que temos a salvação. Então, fique na paz de Jesus. Continue meditando nessa palavra, aleluia. Continua pedindo discernimento ao Senhor, como amar o próximo, como agir, aleluia, como gostaria que agisse como nós mesmos para com o nosso próximo, né? Irmão, como amar meu próximo, né? Como o irmão gosta de ser tratado? Como o irmão gostaria de que o irmão tivesse olhos, né? Porque se seus olhos forem bons, né? Tudo será bom, como está na palavra. Se você olha o irmão com um olhar de bondade, aleluia. Se você chora com os irmãos, aleluia, e ri com os irmãos, quando eu falo irmãos, eu estou falando de todo mundo, tá? Não é fazendo acepção de pessoas, não. Quando você se alegra e chora, irmãos, aleluia, busca esse amor em Cristo, que só Ele pode nos dar, que é um amor divino, um amor verdadeiro, aleluia, o Senhor honra, aleluia, humilhai-vos ao Senhor e Ele vos exaltará. Então fique na paz de Jesus, aleluia, porque o Senhor está movendo, aleluia, para que o propósito dele se cumpra em nossas vidas, aleluia, que a promessa dele se cumpra em nossas vidas, mas que a gente, quando chegar lá nesse novo patamar que o Senhor está nos direcionando, que a gente continue vigilante, em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus.